Olá, tudo bem? Eu converso agora com o cirurgião plástico Pedro Coutro, que é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O assunto de hoje é a reconstrução perianal em razão de tumores. Professor, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Essa técnica já existe fora do país, mas ela ganha corpo em São Paulo, num grupo que o senhor participava. Como é que foi trazer essa tecnologia para cá? Então, no período que eu estava trabalhando em São Paulo, tive a oportunidade de participar de um grupo no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é vinculado à Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo. E nós sentimos essa necessidade até baseados nos próprios pacientes que nós recebíamos no Instituto. Esses pacientes eram vítimas de tumores da região do reto e do ânus e precisavam ser submetidos a uma ressecção que nós chamamos na medicina abdômeno-perineal de reto. É uma ressecção que você tira a parte final do reto e tira o ânus e naquela região o paciente fica com um defeito, um defeito que precisa ser reconstruído, precisa ser coberto. A equipe da coloproctologia desse instituto percebeu inúmeras complicações que eles tinham com a simples aproximação primária dessa pele. Havia deiscência, que é quando abre os pontos e fica uma ferida no local. Havia o surgimento de hérnias perineais, havia o surgimento de infecções agressivas dessa região. Essa equipe nos procurou e nos perguntou se haveria alguma possibilidade de reconstruir essa região. Nós fomos à literatura e vimos que recentemente estava sendo feito fora do Brasil uma técnica que usava um retalho, ou seja, que é um tecido que possui uma vascularização própria da região do sulco glúteo, que é a transição do glúteo com a coxa, e esse tecido estava sendo utilizado para reconstruir esse defeito perineal, com bons resultados. Professor, o senhor já, junto com a equipe em São Paulo, e agora que o senhor trouxe esse conhecimento para Ribeirão Preto, o senhor já fez 73 cirurgias. É isso? Os pacientes operados em São Paulo, até o final da contagem, que foi no início de 2016, totalizaram 73 pacientes. Aqui em Ribeirão Preto, nós conseguimos já fazer 3 casos, 3 pacientes, especificamente da equipe da ginecologia, nesse caso não para reconstrução perianal, mas para reconstrução vulvovaginal. Essa técnica é tão versátil que ela possibilita a reconstrução de defeitos tanto perianais quanto vulvovaginais. Nesse caso dos 73 casos que o senhor já fez a cirurgia, como era a qualidade de vida antes da cirurgia e qualidade de vida pós-cirurgia? A equipe de origem desses pacientes, que era a equipe da coloproctologia, reclamava bastante que esses pacientes no pós-operatório da cirurgia sem o retalho, que eles faziam antes, evoluíam muito com ferida da região perianal, evoluíam com desconforto, com drenagem de exudato, com curativos diários frequentes, com uma qualidade de vida muito ruim. Após o início da nossa atuação, nós pudemos observar com essa casuística grande, que até agora é a maior da literatura, 73 pacientes reconstruídos com esse retalho só para amputação de reto, que a qualidade de vida desses pacientes melhorou bastante, os índices de deiscência de ferida operatória reduziram, o tempo de cicatrização reduziu, ou seja, esse paciente consegue retornar de forma mais precoce às suas atividades cotidianas com uma melhor qualidade de vida. Quando o senhor fala que na literatura indica esse número como de 73 casos como único, é único no mundo? Isso, essa casuística desse volume ainda é inédita. Esse trabalho ele foi aceito num periódico internacional e vai ser publicado em breve. E até hoje a gente não tem na literatura uma casuística tão grande como essa. É a maior série de casos até então da literatura. Bom, o professor tem um quadro aqui, ele pode explicar melhor como é que funciona a cirurgia é uma técnica utilizada por ele e uma equipe em São Paulo e que agora ele já coloca em prática no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Vamos ver, professor? Sim. Então aqui a gente pode observar uma paciente na posição de litotomia. A região central representa o defeito perineal e a área marcada em azul representa o retalho, esse segmento de pele que é transferido para essa região. Então, nessa região marcada em azul,
o médico, o cirurgião plástico, ele incisa, ele vai fazer a dissecção desse retalho. O retalho é baseado nessas artérias que estão pontuadas em vermelho e ele é avançado para a região da linha média para fazer a cobertura desse defeito perineal. Dependendo do tamanho do defeito, esse retalho pode ser feito unilateral ou bilateral, de um ou dos dois lados. E a parte mais medial do retalho, inclusive, é colocada para dentro desse defeito perineal, de modo a ocluir o oco que fica no assoalho pélvico. Essa reconstrução ela vai fornecer para essa região uma pele de boa qualidade, com suprimento sanguíneo bastante confiável, fora do campo da radioterapia, que muitos pacientes fazem radioterapia nessa região, tanto antes como depois da cirurgia, para auxiliar na erradicação do tumor. E a área doadora do retalho, de onde essa pele saiu, ela tem um fechamento primário, devido à flacidez de pele que existe na região da transição entre a coxa e o glúteo. Professor, dos 73 casos que o senhor realizou, a idade média dessas pessoas, o senhor se lembra? A idade média era por volta de 50 anos, 50, 55 anos. É um tipo de tumor de pele que atinge tanto homens quanto mulheres e é uma das principais causas de mortalidade por câncer, câncer de cólon. E todos que têm câncer de cólon podem se utilizar dessa técnica? Não, apenas os pacientes com câncer de cólon localizados mais baixo. Na verdade, câncer de reto e câncer de ânus, né? É a parte final do aparelho digestório, porque nessa localização, no reto e no ânus, a remoção do tumor envolve a ressecção do aparelho esfincteriano anal. Então você tem uma remoção completa do reto e do ânus, deixando um defeito nessa região. Bom, e essa técnica também pode ser utilizada nas mulheres para a reconstrução da vagina. Isso. Os 3 casos que nós fizemos aqui em Ribeirão Preto foram em associação com a equipe da ginecologia. A equipe da ginecologia trata mulheres com câncer de vulva e de vagina. Então, as mulheres com câncer de vulva e vagina, muitas vezes é necessário a ressecção de uma quantidade grande de tecido, o que prejudicaria as funções sexual e até a integridade do tubo vaginal, permitindo um acompanhamento com exames periódicos que as mulheres precisam fazer, principalmente para a prevenção de câncer de colo de útero. Então, esse retalho ele pode ser planejado de uma forma um pouquinho diferente do que está aí na figura, que na figura está planejado para a reconstrução de defeitos perineais, mas ele pode ser planejado um pouquinho mais superior para a reconstrução de defeitos da vulva e da vagina. E no caso desses 3 exemplos, dessas 3 mulheres que fizeram aqui em Ribeirão Preto, qual é o resultado que o senhor tem delas? As pacientes apresentaram uma excelente evolução pós-operatória, com uma reconstrução bastante satisfatória da região da vulva e da vagina, fornecendo para essas pacientes uma boa qualidade de vida. E a faixa de idade dessas mulheres? Essas mulheres tinham uma faixa de idade um pouco mais avançada, por volta de 65 anos. E aí, uma pergunta que eu já fiz anterior, eu vou repetir nesse caso. Todas nessa situação podem se utilizar dessa técnica? Não todas. A maior indicação dessas técnicas são para defeitos extensos dessa região. Então, são para defeitos extensos tanto de vulva quanto do canal vaginal. Ok. Professor Pedro Couto, muito obrigado pela sua participação aqui na TV do HC. Parabéns pelo trabalho. Lembrando que o trabalho do professor Couto vai ser publicado numa revista internacional, mostrando a importância do que ele alcançou, tanto em São Paulo, que agora se aplica aos pacientes aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Professor, muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado a você. A TV do Complexo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da FAEPA fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.